Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, quero dirigir a minha palavra hoje de pastor, de pai e de amigo a todos os devotos e devotas de Santo Antônio de Pádua, a todos os inúmeros paroquianos e paroquianas de Santo Antônio espalhados pelo Brasil afora. Quero de maneira ainda carinhosa e afetuosa dirigir a minha palavra aos paroquianos e paroquianas do município de Júlio Borges, aqui na nossa querida Diocese de Bom Jesus do Gurgueia. E também aos meus irmãos e irmãs que com grande saudade trago no coração, paroquianos e paroquianas da paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Palmas, onde fui pároco por 9 anos. Agradeço a Deus a vida e o dom da vida de cada um daqueles que são devotos e devotas de Santo Antônio e hoje rezam comigo a sua trezena. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo inusitado. Quando esperávamos celebrar os santos mistérios da Páscoa desta maneira, privada, sem a presença popular e de maneira de quarentena. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos proporcionou esse tempo, nos permitiu algo, Ele quer que nós possamos tirar de bom. Tirando as mazelas, as culpas, as consequências de tudo isso, o que nós podemos tirar de bom para as nossas vidas? Isto é o importante. Santo Antônio nos ajuda. É o nosso santo padroeiro, intercessor, grande pregador, grande santo dos milagres. Nós rezamos a ele pedindo que acabe com esta pandemia. Santo Antônio, que em vida passou por grandes provações e testes, chegou até mesmo a ser envenenado, mas foi salvo por milagre. Quando Deus disse, aqueles que creem em mim farão os milagres que eu faço e farão ainda maiores, ainda que peguem serpentes, ainda que tomem veneno, não morrerão. Vejam só, o Senhor está ao lado daqueles que buscam fazer a sua vontade. Santo Antônio, nesse sentido, é o grande exemplo para nós. O vírus maior, irmãos e irmãs, que nós temos que combater não é aquele que está lá fora, aquele até que é simples. Nós usamos álcool gel, nos protegemos e defendemos com máscara, tomamos as precauções, lavamos as mãos, e se alguém é do grupo de risco, se resguarda, cumpre a quarentena, como determinam as nossas autoridades sanitárias, cumprimos as regras e nos defendemos deste vírus que está aí fora. Mas, irmãos, o vírus que nos preocupa mais é este que é invisível, e do qual nos fala São Paulo. Olha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades dos espíritos que povoam os ares. Contra o espírito do mal que age nas consciências, que habita nas profundezas dos corações e que se manifesta. Vejam, o motivo de estarmos reclusos, de estarmos recolhidos, de estarmos vivendo essa pandemia, nos permite fazer muitas coisas e atividades que nos aproximam de Deus. Pode gerar em nós intimidade, podem gerar em nós uma vida interior muito mais intensa. Mas pode também começar a gerar em nós neuroses, doenças psicológicas, pode começar a gerar em nós as desavenças, pode gerar em nossos corações enganos profundos. E podemos fazer desse tempo que é precioso um tempo de desperdício. Podemos deixar passar o momento da graça de Deus que está nos proporcionando essa intimidade. Por isso temos que defender o nosso organismo espiritual. Nós temos que nos preparar a nossa imunidade, contra este vírus, mas essa imunidade espiritual. Como vamos fazer isso? Se nós temos que tomar muita água, se nós temos que nos hidratar, se nós temos que trabalhar as nossas vitaminas do corpo, se nós temos que trabalhar esta
imunidade no organismo físico, quanto mais no espiritual. Temos que beber da palavra de Deus, temos que nos nutrir, né, desse Cristo Jesus que vem até nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando escutamos a palavra vem ao coração, dissipa as trevas, nos consola, nos conforta, nos anima. É preciso intimidade com a palavra de Deus, vida de oração, uma vida intensa de oração. Crer, confiar, né? E se alegrar em toda e quanto situação, louvar e bendizer ao Senhor. Evitar a murmuração, a amargura, né? A desavença, o desamor. Nós temos que criar laços de amor entre nós, né? Deixar de lado os defeitos do irmão, trabalhar com as suas qualidades. Todos temos defeitos, precisamos trabalhar com as qualidades e reconhecer, né, a grande lição de Pentecostes que acabamos de viver. Fomos criados para a comunhão e para a unidade. Estamos vivendo num mundo e numa sociedade hoje intolerante, por incrível. E nós estamos criando dentro de casa, com esta quarentena, temos que nos precaver, tomar cuidado, né? Ansiedade, então, intolerância, impaciência. Vejam, aqueles que vivem uma vida de clausura, ou que vivem uma vida, né, de intimidade, no sentido religioso, da vida monástica, são pessoas que buscam a solidão para se identificar com Deus. E são pessoas que encontram grande paz, porque se encontram com o Senhor. A nossa solidão, o nosso isolamento, também deve ser motivo de reconciliação, né? Primeiro conosco, depois com Deus. E também momento de revisão e maneira de nós podermos viver e nos relacionarmos com o outro. Deus vem ao nosso encontro neste tempo. Nós precisamos corresponder, saber ler nas entrelinhas o que Ele quer de nós. Mas isso sempre iluminados pela palavra e pela oração. Nós hoje temos a graça dos meios de comunicação que podemos acompanhar. Tenho certeza que você deve estar acompanhando a sua trezena em Júlio Borges, em Palmas, lá em São Carlos, minha cidade querida, e em tantos outros cantos desse Brasil, deste país. E quero deixar então aqui o meu abraço a vocês, solidário, de pastor, de pai, de irmão, né? Para que Santo Antônio de Pádua reze junto conosco e nós rejamos junto com ele, né? Os santos estão aí para isso, sabiam? Né? Olha, nós nos apoiamos nos méritos que eles tiveram diante de Deus, né? Quando a gente precisa de algo nesta vida pública, né, aí fora, neste mundo, nós recorremos às pessoas para que elas intercedam por nós, junto aos que são maiores, autoridades, sejam aqueles que estão à frente. Nós vamos pedir ajuda, né? Quando precisamos de um emprego, a gente recorre a alguém, né, que tenha influência naquele órgão, naquele departamento que a gente quer trabalhar, para que ele interceda por nós. Por quê? Porque ele tem mais méritos diante da autoridade que está à frente. Assim são os santos também. Nós recorremos a ele porque nos reconhecemos pecadores, caminhamos numa vida de santidade, mas ainda não chegamos, falta muito. E muitos já chegaram e já alcançaram, e são reconhecidos pela igreja, assim como Santo Antônio e outros grandes santos da nossa igreja. Por isso podemos confiar, olha, Jesus, atende as minhas preces, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, que é o mesmo de Pádua, de Lisboa, de Júlio Borges, de Palmas, de São Carlos, de todos os cantos desse nosso querido Brasil. Então, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio, fica aqui meu abraço, a minha bênção, a minha oração e coragem, não desanimem, a nossa luta, o nosso combate é aqui no coração. E o Senhor está no coração daquele que procura fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conceda a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.